Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Já criou um hábito você acompanhar o Hora Geral. E isso tudo nos deixa muito feliz, porque tudo que nós preparamos é com o intuito de você, telespectador e internauta, ficar sempre bem informado. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, já vou conversar com o professor Alex Salim. Ele é professor especialista em Direito Penal, professor universitário, uma figura que sempre tem colaborado com as leis e esclarecendo pontos até polêmicos para os amigos do Hora Geral. E por que eu convidei o professor Alex Salim? Já vou apresentá-lo mais uma vez. É porque teve um flow e um podcast entre o Monark e o deputado Kim Kataguiri, que eles, no meu entendimento, exageraram em um de seus comentários, né? Eu vou dividir isso também com o professor Alex Salim. E a pergunta é a seguinte: até quando o direito de expressão é garantido ao cidadão brasileiro? Por que alguns, inclusive políticos, algumas pessoas, pessoa física, chegou até a ser convocada pela Justiça e é alvo até de observação de um dos ministros do STF, que é o caso do Alexandre de Moraes? O que eu, como cidadão, posso? Qual o limite daquilo que eu penso em determinadas instituições? Ou, pelo menos, o que eu posso falar publicamente que isso não vai causar nenhum dano a mim? É um tema espinhoso, polêmico, mas o professor Alex Salim vai tentar explicar e conversar com os amigos da Hora Geral. Olá, professor Alex Salim, mais uma vez, obrigado por participar aqui no Hora Geral. Olá, Douglas, tudo bem com você? Eu que agradeço mais uma vez o convite, poder participar do programa. Professor Alex Salim, criou uma polêmica Flow e podcast, participando aí o Kim Kataguiri, que no meu entendimento já teve dias melhores, mas vamos pular essa parte, né? E o Monark. Ou seja, eles acabaram de uma maneira mais objetiva, sendo favoráveis a uma descriminalização do fascismo. Algo que nós abominamos e a gente não vai conseguir esquecer nunca na história mundial. E isso acabou gerando até uma provocação na Procuradoria-Geral da União. O que pode acontecer com ambos por essa citação com relação ao nazismo, professor Alex Salim? Bom, Douglas, vamos lá. Para a gente poder analisar o contexto lá do podcast, né, do Flow, inclusive também participava a deputada Tabata Amaral, né, nessas imagens aí. Exatamente. Toda essa discussão ela está em torno da liberdade de expressão, como você mesmo comentou aí no início da sua fala, né? Então, a gente tem que partir desse ponto, né? O que o Brasil, né, quais são as balizas no Brasil, dentro da Constituição e da lei, com relação à liberdade de expressão, e se o que aconteceu ali ultrapassou, resvala esses limites ou não. Né? A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, que é aquela que traz as garantias fundamentais do indivíduo, eu até peço licença, não costumo fazer isso, mas para ler, né, exatamente o que está escrito ali na Constituição, né, o artigo 5º, inciso 4º, ele diz o seguinte, olha só: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É isso que está na Constituição. Só que logo em seguida, no inciso seguinte, já vem o limite. Olha só, Douglas. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então veja só, Douglas. Se de um lado a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, ela própria traz o limite. Olha, espera um pouquinho. Se houver um excesso nisso, quem vai avaliar o excesso ou não é o Poder Judiciário, né? Tanto é que a Procuradoria-Geral, né, da União aí iniciou um processo de investigação com relação ao deputado federal, né, que ele tem o cargo público. Então, veja, o Poder Judiciário vai se manifestar dentro dessas balizas o que excede e o que não excede. E tem um outro detalhe, Douglas, além da Constituição, nós também temos no Código Penal a situação de calúnia, difamação, injúria, que isso eu estou colocando no âmbito geral, né? A gente fala assim, liberdade de expressão. Sim, você tem liberdade de expressão até que você não ofenda a honra de uma pessoa. E eu vou além. Nós temos uma lei no Brasil, a Lei 7.716 de 89, que trata das questões de racismo. E dentro dessa lei,
ela traz aí uma vedação a manifestações relacionadas ao nazismo, Douglas. Mais uma vez eu peço licença para ler, né, o parágrafo do artigo 20 dessa lei. Ele diz o seguinte, olha só, Douglas, é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então veja bem, Douglas, só para a gente então organizar o raciocínio. Se por um lado a Constituição Federal ela traz a liberdade de pensamento, de manifestação da nossa expressão, né, a liberdade de expressão, veja que a própria Constituição e outras leis, o Código Penal e essa lei, né, que eu acabei de ler aí, que fala especificamente do nazismo, traz o quê? Limitações, nesses casos, ao direito de expressão. Como eu sempre ensino na faculdade, eu lido com isso no tribunal, não há nenhum direito na nossa Constituição, Douglas, que seja absoluto. Nem mesmo a vida é um direito absoluto na Constituição, na medida que nós temos a previsão, por exemplo, do abortamento em caso de estupro, né, e quando a gestação traz risco para a gestante. Isso está previsto no nosso Código Penal. Então, nem mesmo a vida é um direito absoluto. Então, por isso que a expressão ela deve ser olhada como uma garantia constitucional, mas limitada também por balizas legais. Agora, professor Alex Salim, tem um outro aspecto que eu julgo também muito importante, ou seja, o fato de ter uma liberdade nas redes sociais e essa liberdade, às vezes, não ser controlada por quem utiliza desse meio de comunicação. E aí, qual é a preocupação? A discussão, inclusive, do marco regulatório, né? O senhor acredita que com essas atitudes, esses exageros, isso pode ocorrer no Brasil, como existe até em outros países do exterior? Existe essa tendência, né, Douglas? Aliás, recentemente, acho que foi essa semana, um dos ministros do Supremo parece que teve uma conversa com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para fazer com que ande lá o projeto de lei, né, que tenha encaminhamento justamente o projeto que pretende aí regular justamente essa liberdade de expressão dentro das redes sociais, da internet como um todo. Agora veja, aqui é uma questão filosófica para a gente pensar. A liberdade de expressão, Douglas, ela não existe para a gente falar coisas bonitinhas. Lógico. Né? A liberdade de expressão, ela existe justamente para que coisas desagradáveis ou até mesmo para que reflexões aconteçam na vida pública. Se fosse só para falar coisas que o interlocutor concorda comigo, então não precisaria ter um direito garantido. Como eu acabei de dizer, existem balizas limitadoras. Com relação à internet, o que eu penso? Aquele que se exceder, a lei deve ser aplicada a ele. Então, se lá dentro de um podcast, ou até mesmo aqui nessa nossa conversa, né, vamos imaginar que nós extrapolássemos aqui e ofendêssemos a honra de um cidadão, de um policial, de um deputado, de um juiz, enfim. A lei já prevê sanções para isso. Né? Da mesma maneira que a apologia ao nazismo, como eu acabei de ler, tem uma previsão legal para isso. Então, eu tenho minhas dúvidas se há necessidade de criar mais uma legislação para controle, né, de liberdade de expressão na internet. Eu acho que isso, até porque a internet ela é muito descentralizada, é muito complicado. Né? Nós temos países aí de características mais autoritárias, por exemplo, como a China, que mesmo a China não consegue ter controle absoluto da internet. Né? Veja só a questão do Telegram. Cuba, veja só a questão do Telegram. Vamos trazer aqui, já que nós estamos discutindo. Né? O ministro Barroso, há alguns dias atrás, encaminhou aí uma correspondência ao Telegram, né, justamente para tratar dessa questão de fake news, etc., na internet. Simplesmente a empresa ignorou lá a correspondência dele, porque a sede da empresa fica na Rússia, fica fora do Brasil, e não tem como você controlar isso. Né? Então a internet realmente ela é um meio descentralizado, distribuído, e que o controle dela pelo Estado, de fato, embora nós tenhamos aí algumas tentativas, eu pessoalmente acredito que vai ser muito difícil de conseguir. Professor Alex, também até aproveitar, lógico, a PGR vai já abrir uma investigação. O senhor falou muito bem, eu esqueci da Tabata Amaral, ela também participava. Mas a discussão principal foi entre o Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo Podemos, né, e o Monark,
que não exerce nenhum cargo eletivo. Aonde eu quero chegar? Ele não tem foro privilegiado? Mesmo tendo foro privilegiado, ele pode e será investigado? A Constituição Federal, né, o foro prerrogativo de função, indica justamente isso, que o Supremo Tribunal Federal é a corte que tem competência para analisar crimes praticados por deputados federais. O que a Constituição diz é que só cabe prisão no caso de crime praticado em flagrante, né? Prisão em flagrante no caso de crime inafiançável. Agora, a investigação, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já se manifestou, ele já decidindo um outro caso, ele se manifestou que a investigação pode acontecer sem autorização da casa. Agora, o processo, tá, Douglas, quando sai da fase de investigação e vai para a fase processual, né, quando o procurador da República apresenta a denúncia formal perante os magistrados do Supremo, aí sim, para iniciar o processo teria que ter autorização da casa correspondente. Mas o processo de investigação, de apuração, ele pode ser feito sem a autorização da casa, né? Esse raciocínio serve, inclusive, para o presidente da República também, que foi aí recentemente investigado, está sendo investigado pela questão da divulgação, daquele inquérito, da invasão, né, do sistema do TSE. Né? Até recentemente o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que ele comparecesse à Polícia Federal para depor. Por quê? Porque aquilo ali é uma fase de investigação, então não precisaria a autorização da Casa Legislativa. Professor Alex Salim, esse é um assunto polêmico, mas é um assunto que afeta todos nós brasileiros. Por exemplo, eu não vi até então uma movimentação nem da Comissão de Ética, né, da Câmara Federal, muito menos do STF. O senhor não acha que eles deveriam se posicionar? A Comissão de Ética da Câmara serve justamente para isso, para aferir, né, a conduta do decoro do parlamentar. Né? Então, obviamente, é um julgamento político, um julgamento feito pelos próprios pares, justamente quando o parlamentar ele ultrapassa os limites do decoro. Então, nós temos que separar as coisas. Esse é um processo interno da Câmara e nós temos o processo criminal, judicial, que isso vai correr lá no Supremo, se eventualmente a Procuradoria-Geral da República entender que, de fato, o deputado Kim Kataguiri incidiu neste artigo aqui, né, o artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716, ou em outra legislação que, eventualmente, a Procuradoria-Geral entenda como pertinente. Agora, o processo político, como nós sabemos, né, Douglas, depende de vontade política. Política. Né? Então, exatamente. Então, vai depender aí de como essa situação vai ser encarada e sentida ali dentro do ambiente político do Congresso Nacional. Porque, veja só, nós já tivemos um caso recente, em 2018, né, que um indivíduo lá chamado Adélio Bispo, talvez influenciado por ideias erradas, acabou ali esfaqueando um candidato à presidência da República. Então, quando nós, como comunicadores, professores, deputados, influenciadores digitais, estamos no âmbito público, na ágora, né, na praça pública, nós temos que ter uma grande responsabilidade com aquilo que nós estamos falando. Claro, a discussão de bar, de boteco, familiar, obviamente que nós temos uma liberdade maior aí para colocação. Agora, a população realmente deve estar atenta a tudo isso, justamente para formar a sua convicção no momento do voto, né? Professor Alex Salim, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Geral e por essa oportunidade de discutirmos a liberdade de expressão e que ela não seja tolhida no nosso país. Obrigado, Douglas, e agradeço mais uma vez aí o convite e a oportunidade de trazer aqui para vocês, né, para toda a sua audiência aí um pouco das questões jurídicas, né? Espero ter sido eficiente nessa missão. Com certeza. Obrigado, professor, um abraço. Grande abraço para você e para toda a sua equipe. Bom, nós conversamos com o professor Alex Salim. Ele é especialista em direito penal, professor universitário, ou seja, uma figura que pôde explicar e conversar com o tema